Vamos falar do capítulo 343 de Blue Lock, que vai ser um capítulo, ao que tudo indica, capítulo de flashback de Hugo e de Loki. Quando os dois se conheceram, quando os dois começaram a jogar juntos e até talvez algumas dúvidas que nós tenhamos, principalmente relacionadas ao Charles e ao Loki, possam ser meio que sanadas neste capítulo. Bom, rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo para me ajudar a continuar crescendo por aqui. Considere se tornar membro do canal para acesso a vídeo antecipado, acesso a vídeo exclusivo e também acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente fala bastante de futebol, bastante de anime, bastante coisa, beleza? E considere comprar seus mangás por esses mangás que estão aparecendo na tela aí, para você aumentar sua coleção e ainda apoiar o canal. Então, bora aqui, rapaziada, sem mais delongas, bora conversar um pouco sobre a dinâmica do flashback. O que é o que eu quero colocar aqui, né? O que eu quero dizer sobre essa dinâmica do flashback? Bom, normalmente, quando a gente tem mais de 2 capítulos ali focados no flashback, a gente tem a parte 1 e a parte 2, o que não é o caso, pelo menos aparenta não ser o caso nessa oportunidade. O que eu quero dizer sobre isso? Quero dizer que nós tenhamos apenas um capítulo de flashback. O que eu acho bom, tá? O que eu acho bom porque aí já dá 22 páginas focadas nisso e já encerra isso de uma vez. Responde algumas dúvidas e volta pro jogo. Caso seja mais capítulos, o que eu queria ver, tá? Não necessariamente pode ser uma coisa boa ou ruim, mas é o que eu quero ver, e aí se der ruim na próxima oportunidade eu não desejo isso. Mas o que eu queria ver se fosse mais de um capítulo é momentos alternados do jogo e do flashback. O Hugo e o Loki irem ganhando terreno ali na partida, irem jogando ali, trocando passes com seus aliados durante a partida e fazendo um paralelo com o flashback, fazendo um paralelo com a construção do personagem. Aí eu acho que seria legal uns 2 capítulos, mas eu espero, para já encerrar tudo isso de uma vez, um capítulo focado inteiramente nesse flashback. E aí vem algumas perguntas, né, que eu acho que seria interessante serem respondidas. Eu fiz recentemente um vídeo sobre as capas, tanto do Charles, quanto do Loki, quanto do Hugo. E nesse vídeo é uma teoria de um inscrito que mandou lá no Twitter sobre o Hugo querer ser o top 1 por conta da coloração das correntes. E isso é interessante, porque durante a partida nós vimos que o Hugo meio que acabou conversando ali com o Izag e falando sobre ele funcionar para fazer o Loki ser o top 1, né? É interessante isso, porque talvez o Hugo, antes de conhecer o Loki, ele tinha outros objetivos. Será que o Hugo ele queria ser o top 1? Eu acho que seria interessante responder isso nesse capítulo e mostrar talvez um pouco da diferença do Hugo antes de conhecer o Loki pro Hugo depois que ele conheceu o Loki. O Loki, será que talvez sempre foi essa aberração do futebol? Essa pessoa, esse jogador extremamente rápido, habilidoso, talentoso? Será que ele sempre foi isso? Eu acredito que sim. Então, logo quando conheceu o Loki, o Hugo teve esse impacto. Será que eles já jogaram juntos em clube? Será que esse flashback está focado apenas na seleção? Ou será que eles já jogaram junto em algum clube? Porque é interessante, né? Porque o Hugo ele nasceu em Lyon, que tem um clube, e ele tem a cor predileta dele como sendo Bordeaux. E eu abordei isso no vídeo que eu fiz do Hugo aí segunda-feira. Então confere pra vocês verem aí. Vou deixar tudo no card e na tela final pra vocês, beleza? Então a gente tem esse questionamento. Será que o Hugo, ele sempre jogou na Inglaterra? Porque o Hugo é jogador do Arsenal. Ou ele teve ali passagens por clube francês e acabou conhecendo o Loki em algum desses clubes. Enfim, a gente tem um exemplo na vida real, né? Que o Mbappé, por exemplo, ele não é do PSG sempre. Ele foi do Mônaco, depois foi pro Paris, né? Então a gente tem esses questionamentos. E até mesmo a dinâmica, né? Do Hugo antes do Loki e do Hugo depois do Loki. Será que tem algum desejo que antecede o Loki? O Loki meio que deixou esse desejo aí por terra e fez o Hugo acabar meio que auxiliando ele a trilhar o caminho de ser número 1? Enfim, e aí vem o outro questionamento que eu quero muito ver nesse capítulo, é sobre o destaque do Loki. O Loki sempre foi essa aberração? Sempre foi esse camarada diferente? Novamente, reforçando, eu acredito que sim. O Loki sempre jogou no Paris ou ele teve outro clube antes? Se ele teve outro clube antes, esse clube foi o mesmo clube do Hugo? Por que que eu falo isso? Porque aí eu volto na teoria que eu fiz do Charles. O porquê que o Loki acabou escolhendo o Charles? Por que que o Charles acabou meio que sendo esse camarada credenciado para ser o passador do Loki? Porque na minha visão,
No vídeo que eu fiz, eu abordo o tema falando que o Hugo na seleção otimiza ainda mais o Loki. Só que a seleção é um recorte bem pequeno da temporada de um jogador. O recorte maior é o clube, então o Loki ele precisava de alguém para otimizá-lo. E naquele vídeo eu até falo que o Hugo talvez não jogue com o Loki no Paris, ou nunca jogou com o Loki em clube nenhum. E de fato aparenta não jogar com o Loki em Paris, porque o Hugo ele joga no Arsenal. Então isso, ponto aqui positivo para essa teoria, reforçando ainda mais. E graças a isso, graças a esse destaque do Hugo ali como passador do Loki, o Loki acabou escolhendo um outro passador para atuar junto dele no clube, para ter o recorte maior da temporada sendo otimizado o tempo todo ali pelo Charles com seus passes. Tanto que no meio tempo, né, desse jogo atual contra o Japão, o próprio Hugo ele pede esses passes pro Charles. Ele sabe que tá fazendo falta. Só que aí vem o questionamento. Na seleção, o Hugo acaba otimizando o Loki. Mas será que isso não vem de algum clube anterior? Anterior, no caso, o Loki, anterior ao Paris, e anterior, no caso, o Hugo, anterior ao Arsenal. Será que eles não jogavam em um clube junto? E aí, meio que o Loki entende a diferença que faz ter ou não um passador? O próprio Paris, tá? O Hugo pode acabar jogando no PSG e o Loki também ser de lá, só que o Hugo acabou sendo contratado por outro clube. E aí, na ausência do Hugo, o Loki acabou buscando o Charles para ser esse sucessor do Hugo e o novo passador dele, para meio que levar ele ao top 1. E outro destaque que eu quero ter aqui, talvez, é outro francês, né? Outro francês, eu digo assim, outro francês que talvez nem tenha aparecido. Porque a gente entende, quando a gente tá falando da base da seleção francesa, é a atual campeã do mundo. Quando a gente tá falando do profissional, a gente tem o melhor jogador do mundo sendo francês. E talvez o maior expoente do planeta ali no futebol, também sendo francês, que é o caso do Julian Locke. Então a gente questiona, será que por conta dessa atual geração da França ser uma geração muito boa, eles não têm ali outro jogador francês, outro jogador aparecendo aqui nesse posto para talvez auxiliar esses dois? Será que na base, ou até mesmo nessa transição do Loki, da base pro profissional, e até mesmo o Hugo, quem sabe, eles não tiveram contato com outro jogador francês, ou até mesmo o Noel, porque o Noel, mesmo atuando na Alemanha, ele tem ali a ideia de quão impactante o Loki é, perdão, né? Tanto que ele mesmo fala que atualmente o atacante que mais ameaça ele é o Loki. E o Noel, quando ele desafia o Kaiser, ele fala: eu vou resolver as coisas com o Loki, depois eu quero que você venha me desafiar. Ou seja, o Noel, será que não teve nenhum impacto nessa formação dessa dupla? Será que o Noel pode acabar meio que aparecendo? Eu entendo que o Noel é de uma geração diferente, tá, rapaziada? A idade dos caras, acho que é mais de 10 anos de diferença, então eu sei que é de geração diferente, mas não teve nenhum contato, nenhum impacto do Noel para com a dupla Hugo e Loki, ou nem necessariamente o Noel, talvez um outro treinador ou até mesmo um outro jogador. Será que a gente não vai ter esse outro destaque, esse possível novo destaque, ou não? Ou vai focar exclusivamente no Loki e no Hugo na seleção francesa? Talvez até mostrando o título anterior da França. Será que o Loki e o Hugo já eram protagonistas no time? Não sei, mas rapaziada, segue o canal aí, façam suas apostas, comentem o que vocês acham e é nóis. Fui!